Muitas pessoas passam a vida inteira buscando o segredo da riqueza em livros modernos de economia, cursos de mercado financeiro e biografias de CEOs do Vale do Silício. Elas ignoram, no entanto, que o manual de prosperidade mais antigo, testado e comprovado da humanidade, está muitas vezes empoeirado em suas próprias estantes. A Bíblia, muito além de ser um livro religioso, é um tratado de leis universais sobre o comportamento humano e a gestão de recursos. Bob Proctor, um dos maiores estudiosos da mente humana, frequentemente citava as Escrituras não sob uma ótica dogmática, mas pragmática. Ele dizia que Salomão foi o homem mais rico que já viveu, não porque orava mais, mas porque pensava melhor. Existe uma diferença brutal entre o pensamento de pobreza e o pensamento de prosperidade, e as Escrituras delineiam essa diferença com clareza cirúrgica. Hoje, vamos dissecar os 5 hábitos que, segundo a Bíblia, levam inevitavelmente à prosperidade. É importante começar com uma ressalva fundamental. A riqueza não é um acidente, nem um milagre aleatório. Deus, ou a inteligência infinita, opera por meio de leis. A gravidade funciona para o santo e para o pecador. Da mesma forma, as leis do dinheiro funcionam para quem as respeita. Se a vida financeira está estagnada, não é uma punição divina, é muito provavelmente uma violação de princípios. Vamos corrigir isso agora, hábito por hábito. O primeiro hábito é, talvez, o mais difícil de praticar na sociedade de consumo atual: viver abaixo dos seus meios. A Bíblia chama isso de prudência. Em Provérbios 21:20 está escrito: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Perceba a palavra insensato. A insensatez financeira é o hábito de gastar tudo o que se ganha. É a mentalidade de eu mereço hoje, que rouba a segurança do amanhã. O exemplo bíblico clássico é a história de José no Egito. Quando José interpretou o sonho do faraó sobre as vacas gordas e magras, ele não sugeriu apenas orar para que a fome não viesse. Ele implementou uma política econômica rigorosa. Durante os 7 anos de abundância, vacas gordas, o Egito deveria viver abaixo de seus meios e estocar 20% de toda a produção. O que a maioria das pessoas faz quando recebe um aumento ou um bônus, seus anos de vacas gordas? Elas aumentam o padrão de vida. Elas trocam de carro, viajam, comem fora. Elas consomem o excedente. José ensina que a abundância não é para consumo imediato, é para preparação. Quando a crise chegou, e as crises sempre chegam, pois a economia é cíclica, o Egito não apenas sobreviveu, o Egito enriqueceu, vendendo grãos para o resto do mundo que não havia poupado. Viver abaixo dos meios não é sobre privação eterna, é sobre criar uma margem de manobra, é sobre ter azeite na casa para quando o inverno chegar. Quem gasta tudo o que ganha é escravo do imprevisto. Quem vive com 80% ou 70% do que ganha é senhor do próprio destino. A liberdade financeira é, matematicamente, a distância entre o que se ganha e o que se gasta. O segundo hábito é uma estratégia de defesa e ataque simultâneo: ter mais de uma fonte de renda. O rei Salomão, em Eclesiastes 11:6, dá um conselho que faria inveja a qualquer gestor de fundos de Wall Street: plante pela manhã a sua semente, e à tarde não repouse a sua mão, pois você não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E no verso 2 do mesmo capítulo ele diz: reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Salomão está ensinando a diversificação. O ditado popular diz: não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas a sabedoria bíblica vai além. Ela diz que depender de uma única fonte de sustento é uma presunção perigosa. No mundo moderno, a cesta única mais comum é o emprego assalariado. Milhões de pessoas depositam 100% de sua segurança financeira na mão de um único empregador. Se a empresa quebra, se o setor entra em crise ou se um chefe decide cortar custos, a renda vai a zero instantaneamente. Isso é fragilidade. O hábito bíblico da riqueza exige que se cultivem múltiplas sementes. Pode ser o salário principal, a semente da manhã, somado a um pequeno negócio online, a investimentos em dividendos, a aluguéis,
ou a prestação de serviços extras, a semente da tarde. A pessoa próspera entende que segurança não é ter um emprego fixo. Segurança é ter múltiplos fluxos de renda fluindo para o seu reservatório. Se um riacho seca, o rio continua correndo. Observar pessoas ricas é observar praticantes desse hábito, conscientemente ou não. Elas nunca são apenas uma coisa. Elas são investidoras, sócias, autoras, consultoras. Elas criam ecossistemas de renda. E o mais interessante na passagem de Eclesiastes é a razão que Salomão dá. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ele não é pessimista, é realista. Imprevistos, pandemias, mudanças tecnológicas e crises políticas vão acontecer. Ter apenas uma fonte de renda em um mundo volátil é como caminhar na corda bamba sem rede de proteção. O segundo hábito bíblico é, portanto, a construção dessa rede. É a recusa em ficar vulnerável. É a busca ativa, diária, por novas maneiras de servir e ser remunerado. Estes dois primeiros hábitos, viver abaixo dos meios e diversificar a renda, formam a fundação. Um protege o que entra, o outro garante que continue entrando. Mas a construção da riqueza exige mais do que apenas ganhar e economizar. Ela exige multiplicação e proteção estratégica. Nas próximas partes, vamos explorar o conceito de fundo de emergência, que vai muito além de guardar dinheiro, e a ordem bíblica explícita para investir, onde a passividade é condenada como maldade. Prepare-se para ver a parábola dos talentos como nunca viu antes. Tendo estabelecido a base sólida com os dois primeiros hábitos, viver abaixo dos meios e diversificar a renda, a estrutura da riqueza começa a tomar forma. No entanto, ganhar dinheiro e gastar menos do que se ganha é apenas o começo do jogo. Se a estratégia parar por aí, o indivíduo será apenas um poupador, e poupadores raramente se tornam livres. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, exige mais do que apenas acumulação. Ela exige proteção e, acima de tudo, multiplicação. Se os primeiros hábitos garantem a sobrevivência, os próximos dois garantem a perpetuidade e o crescimento exponencial. Entramos agora no território da estratégia avançada, onde a inteligência emocional e a coragem de assumir riscos calculados separam os servos fiéis dos servos negligentes. O terceiro hábito é a construção da fortaleza financeira, ter um fundo de emergência. Embora o termo fundo de emergência seja moderno, o conceito é puramente bíblico e foi a estratégia central que transformou o Egito na maior superpotência do mundo antigo. A história de José não é apenas sobre interpretar sonhos, é sobre gestão de risco. Quando José previu 7 anos de fome, ele não entrou em pânico. Ele criou uma reserva estratégica. Ele entendeu que a economia e a vida operam em ciclos. Existem estações de plantio e estações de seca. A pessoa financeiramente imatura vive como se o verão fosse eterno. Ela ignora os sinais do inverno. E quando o inverno chega, na forma de um desemprego, uma doença ou uma crise global, ela é pega desprevenida e precisa vender sua liberdade para sobreviver. A Bíblia é clara sobre a inevitabilidade dos imprevistos. Em Eclesiastes 9:11 está escrito: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Salomão está dizendo que ser forte, rápido ou inteligente não é garantia de imunidade. O acaso acontece. O tempo ruim chega para todos. O fundo de emergência não é uma demonstração de falta de fé na provisão divina. Pelo contrário, é uma demonstração de sabedoria na administração dos recursos que Deus já proveu. É a aplicação prática de Eclesiastes 7:12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. O dinheiro guardado é um muro de defesa. Ele protege a dignidade da família. Ele impede que decisões desesperadas sejam tomadas. Mas há um segredo oculto neste hábito que Bob Proctor adorava enfatizar. O fundo de emergência não serve apenas para tragédias, ele serve para oportunidades. Quando se tem liquidez, dinheiro na mão, a crise dos outros se torna a oportunidade de quem está preparado. Durante a fome no Egito, enquanto todos vendiam suas terras por um pedaço de pão, o Egito comprava terras. Quem tem reserva
compra ativos a preço de banana quando o mercado entra em pânico. Quem não tem reserva é obrigado a vender seus ativos a preço de banana. Portanto, o terceiro hábito bíblico é manter uma reserva de guerra intocável, capaz de sustentar o estilo de vida por 6 a 12 meses. Isso compra a mercadoria mais valiosa do mundo, a paz de espírito para pensar e agir com clareza, sem o ruído do medo da sobrevivência. O quarto hábito é onde a Bíblia se torna surpreendentemente agressiva e capitalista: o hábito de investir, multiplicar. Se o fundo de emergência é a defesa, o investimento é o ataque. E aqui, a passividade é condenada como pecado. A referência central é a famosa parábola dos talentos, Mateus 25. Nesta narrativa, um senhor confia seus bens a 3 servos. 2 deles investem o dinheiro e o multiplicam. O terceiro, com medo de perder, enterra o dinheiro. Quando o senhor retorna, ele não parabeniza o terceiro servo por ter sido cauteloso ou por ter conservado o principal. Ele o chama de servo mau e negligente. Ele ordena que o dinheiro seja tirado dele e dado ao que tem mais. Esta passagem destrói o mito de que a Bíblia condena o lucro. Pelo contrário, ela condena a estagnação. O princípio divino é o da multiplicação. Tudo na natureza que não cresce, morre. O dinheiro que fica parado, enterrado no colchão ou na poupança rendendo abaixo da inflação, está na verdade morrendo. Ele está perdendo poder de compra. O quarto hábito exige que o indivíduo assuma a responsabilidade de fazer o dinheiro trabalhar. É a transição mental de trabalhar pelo dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você. Investir não é uma opção para quem quer prosperar, é um dever. A Bíblia nos exorta a semear para colher. O investimento é a semente. Se a semente não for lançada na terra, arriscar-se no mercado, em negócios, em ativos, ela nunca virará árvore. Muitos cristãos e pessoas espirituosas travam aqui por medo. E se eu perder? O medo paralisou o terceiro servo da parábola. Mas a resposta do Senhor foi dura. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, se você não sabe investir, coloque o dinheiro na mão de quem sabe, mas não o deixe parado. Adquirir o hábito de investir significa estudar sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou empreendedorismo. Significa entender que o dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. É inegável que, no início, investir gera desconforto. Exige sair da zona de segurança do salário fixo. Mas a promessa bíblica de abundância está ligada à frutificação. Uma árvore que não dá fruto é cortada. Um dinheiro que não gera juros ou dividendos é corroído. Aqueles que enriquecem seguindo os princípios bíblicos entendem que eles são apenas mordomos, administradores dos recursos de Deus. E Deus espera que, ao final da gestão, haja mais do que havia no início. O lucro é a prova da boa administração. O investimento é a ferramenta da multiplicação. Portanto, os hábitos 3 e 4 formam o motor da prosperidade. Um protege contra a queda, fundo de emergência, e o outro impulsiona para o topo, investimento. Sem a proteção, qualquer vento derruba a casa. Sem o investimento, a casa nunca se expande. Mas como saber onde investir? Como ter a disciplina para não gastar o fundo de emergência? Como discernir entre uma boa oportunidade e uma armadilha? Isso nos leva ao quinto e último hábito. É o hábito que o rei Salomão pediu acima de todas as coisas. Sem ele, todo o dinheiro acumulado pode desaparecer em uma única decisão estúpida. É a coroa da prosperidade, que vamos revelar na parte final. Chegamos ao ápice desta jornada. Até agora foram estabelecidos os pilares da estrutura financeira. Gastar menos do que se ganha, prudência, criar múltiplas fontes de renda, diversificação, manter um fundo de emergência, segurança e investir para multiplicar, crescimento. No entanto, um edifício construído sobre esses 4 pilares ainda corre o risco de desabar se não houver um arquiteto competente supervisionando a obra. É possível ganhar muito dinheiro, hábito 2, e perder tudo em um golpe ou em um negócio ruim por falta de discernimento. É possível ter um fundo de emergência, hábito 3, e consumi-lo em futilidades por falta de disciplina emocional. É por isso que o quinto hábito é considerado a chave mestra de toda a prosperidade bíblica.
Buscar a sabedoria. Em Provérbios 3, 13 e 14 está escrito: Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Perceba a comparação direta. A sabedoria é mais lucrativa do que o próprio ouro. Por quê? Porque o ouro é apenas o resultado. A sabedoria é a fonte. Se um tolo ganha R$1 milhão, em pouco tempo ele será separado desse dinheiro. Se um sábio perde tudo, em pouco tempo ele reconstrói o milhão. A história do rei Salomão ilustra isso perfeitamente. Quando Deus lhe concedeu o direito de pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos. Ele pediu um coração entendido para julgar. Ele pediu sabedoria. E porque ele priorizou a sabedoria, a causa, Deus lhe acrescentou riquezas e honra, os efeitos, em uma medida que o mundo jamais viu. Mas o que é sabedoria no contexto financeiro? É crucial fazer uma distinção que Bob Proctor sempre enfatizava. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é ter a informação. Sabedoria é saber o que fazer com a informação e efetivamente fazer. Hoje, o mundo está afogado em informação. Todos sabem, têm o conhecimento, que devem gastar menos do que ganham. Todos sabem que devem investir, mas poucos têm a sabedoria de aplicar isso quando a promoção da Black Friday aparece. A sabedoria é o conhecimento aplicado. A Bíblia adverte em Oséias 4:6: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A ignorância financeira não é apenas uma desvantagem, é uma sentença de morte para o patrimônio. Adquirir o hábito de buscar sabedoria significa tornar-se um estudante eterno das leis do dinheiro e da vida. Significa entender que o aprendizado não termina na escola. O tolo descrito em Provérbios é aquele que acha que já sabe o suficiente, aquele que despreza a instrução e o conselho. O sábio é humilde. Ele lê livros, faz cursos, busca mentores e observa o que os prósperos fazem, não apenas o que eles dizem. Investir em si mesmo, na própria educação financeira, é o investimento de maior retorno possível. Se a pessoa não entende como funcionam os juros compostos, ela pagará juros a vida toda. Se ela não entende a diferença entre ativos e passivos, passará a vida comprando passivos achando que são ativos. A sabedoria é a lente que permite enxergar o jogo. É preciso encarar a realidade com sobriedade. Existem 2 notícias sobre esses 5 hábitos, uma boa e uma desafiadora. A boa notícia é que esses princípios são democráticos. Eles não dependem de nascer em berço de ouro, não dependem de sorte e não dependem de talento inato. Qualquer pessoa em qualquer nível social que começar hoje a viver abaixo dos meios, diversificar a renda, criar reservas, investir e buscar sabedoria, verá sua vida transformada radicalmente ao longo do tempo. É uma lei matemática e espiritual. Não falha. A notícia desafiadora e que separa os meninos dos homens é que esses hábitos são difíceis. Eles exigem sacrifício imediato por um benefício futuro. É difícil dizer não ao prazer momentâneo de gastar tudo. Hábito 1. Para investir em um futuro que ainda não existe. Hábito 4. É cansativo trabalhar mais para criar uma segunda renda. Hábito 2. Quando todos estão descansando. É humilhante admitir que não se sabe e voltar a estudar. Hábito 5. O caminho da riqueza é estreito, como diz a própria Bíblia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E poucos são escolhidos porque poucos têm a disposição de pagar o preço da disciplina diária. A riqueza bíblica não é mágica, é colheita. Não se pode colher o que não se plantou. Se a vida financeira atual é de escassez, isso é apenas o reflexo de hábitos passados de semeadura errada. Para mudar a colheita, é preciso mudar a semente. E a semente são os hábitos. A proposta deste vídeo não é apenas informativa, é um chamado à ação. A Bíblia não promete riqueza a quem sabe os versículos. Ela promete prosperidade a quem pratica os princípios. Tiago 1:22 alerta: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Saber tudo isso e não fazer nada é o maior auto-engano possível. Portanto, o desafio está lançado. Não tente implementar os 5 hábitos amanhã de manhã de uma só vez. Comece pelo primeiro.
Ajuste o padrão de vida. Depois busque a sabedoria, hábito 5, para aplicar os outros 3. Leia livros como O Poder do Hábito ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Alimente a mente com a verdade, e a verdade libertará a conta bancária. A prosperidade é o estado natural de quem caminha em sabedoria. A pobreza e o caos são o estado natural de quem caminha na insensatez. A escolha, como sempre, é individual. Deus dá o princípio, mas o homem deve fornecer a disciplina. Se este conteúdo trouxe luz sobre o que realmente significa enriquecer à luz da sabedoria milenar, é hora de se posicionar. Inscreva-se no canal Arquiteto da Mente. Aqui, não se estuda apenas para saber, estuda-se para ser. Deixe seu like para que essa sabedoria alcance mais pessoas que estão perdidas na escuridão da ignorância financeira. E para selar este compromisso com o seu futuro, vá aos comentários abaixo. Não escreva um texto longo. Escreva apenas a frase que define quem aplica a sabedoria bíblica na gestão de seus recursos. Escreva como um decreto de identidade. Eu sou um mordomo sábio. Ao escrever isso, você assume a responsabilidade. Você deixa de ser vítima do sistema e passa a ser o gestor da provisão divina. O caminho está traçado, os hábitos foram revelados. Agora é hora de agir. Até o próximo vídeo.